Bem, pessoal, para finalizar, basicidade em compostos orgânicos, ok? Basicidade em compostos orgânicos, vamos lá. Olha só, de modo geral, como havia mencionado em acidez, na basicidade, galera, é importante a gente olhar principalmente para as aminas, ok? Outros compostos não pode ter um certo grau de basicidade? Pode, mas batendo o olho nas estruturas só tem como a gente analisar para o processo seletivo aí as aminas. Então, de modo geral, galera, de maneira geral, isso aqui é o principal que vocês têm que levar, é o seguinte, ó. As aminas secundárias têm maior grau de basicidade do que as aminas primárias, que têm maior grau de basicidade do que as aminas terciárias, ok? Todas essas aminas aqui, elas possuem maior grau de basicidade do que a amônia, que é o NH3, ok? Que possui maior grau de basicidade que as aminas aromáticas, ok? Quando se tem radicais arilas ligados ao nitrogênio aí, ok? Certinho? Bem, aqui tem alguns grupos também onde que o nitrogênio faz parte, né, do aromático, inclui daqui para cá, ok? Então, de modo geral, que a gente tem que levar processo seletivo referente à a basicidade de compostos orgânicos é essa sequência aqui, ó. É o principal, viu, galera? Isso a gente tem que levar. Ok? Mas assim, ó, para reforçar uma ideia, só para a gente ter uma noção geral de por que acontece essa sequência, porque tá estranho, tá? Ó, secundário maior do que primário, maior do que terciário, tá estranho, né? A gente lembra aqui rapidinho da teoria ácido-base de Lewis, ou Lewis, teoria eletrônica. Seguinte, lembrando que aminas são derivados da amônia, né? No caso aí, pela substituição de um ou mais hidrogênios por radical de cadeia carbônica. Aqui, por exemplo, ó, eu substituí 2 hidrogênios por 2 radicais, então a amina secundária. Aqui eu já tenho uma amina primária, ó, só substituí um hidrogênio por um radical. E aqui, nesse desenho estranho, uma amina terciária, tem 3 radicais CH3 ligados ao nitrogênio, substituí os 3 hidrogênios. Então essa é maior que essa, maior que essa. Só para a gente entender mais ou menos é o seguinte, não vou dar tanta ênfase nessa teoria, que a gente vai ter uma aula só disso, mas é o seguinte, na teoria de Lewis, teoria eletrônica, diz que o seguinte, a ideia é o seguinte, nesse caso específico aqui, quanto maior a facilidade de doar par de elétrons na ligação covalente coordenada, maior a basicidade, certo? Então, para Lewis, quanto maior a capacidade de receber elétrons, maior a acidez, quanto maior a capacidade de doar elétrons, maior a basicidade. Então, aqui é o seguinte, o nitrogênio é um elemento do grupo 15 da tabela periódica, então ele tem 5 elétrons, antigos, a família 5A, né, família do nitrogênio, antigamente citada dessa maneira, então ele tem 5 elétrons na sua valência, 1, 2, 3, 4, 5 elétrons, que eu estou representando aqui com essas bolinhas. Ele faz 3 ligações obedecendo a regra do octeto, ok. Mas o que vai acontecer? Vai sobrar um par de elétrons aqui. Então, todos os nitrogênios sobram um par de elétrons. Esse par de elétrons pode ser doado por ligação covalente coordenada. Isso indica a basicidade das aminas. Ok. Porém, é o seguinte. Pela teoria de Lewis, quanto maior a facilidade do ar, maior a basicidade. E aqui entra aquela questão dos radicais, que eu mencionei em acidez. Esses radicais aqui são radicais repelentes, então eles repelem os elétrons, aumentando a densidade de elétrons. E agora aqui, quanto maior a densidade de elétrons perto dos elétrons, maior a facilidade de doar os elétrons, maior a basicidade. 2 radicais, então, repelem mais que um, por isso que as aminas secundárias têm maior grau de basicidade do que as aminas primárias. Mas se for nessa lógica, a terciária deveria ser a mais básica, né? Porque tem 3 radicais. Mas o que vai acontecer nesse caso aqui, galera? Nesse caso, vai ocorrer um fenômeno da seguinte maneira. Aqui eu coloquei esse desenho meio estranho, só para a gente analisar de forma didática essa ideia. Quando nós substituímos os 3 hidrogênios aqui da amônia, formando a amina terciária, os grupos de átomos que rodeiam aí o nitrogênio, no caso, vai causar aqui o que nós chamamos de impedimento espacial. E esse impedimento espacial causado aí, né, pelos orbitais que foram formados ao redor aí do nitrogênio, é como se os átomos quase que rodeassem totalmente o nitrogênio, dificultando a doação desse par de elétrons.
Esse efeito aqui, no caso, o impedimento espacial, que diminui a basicidade, diminui a possibilidade de doar os elétrons. É essa a ideia, galera, ok? Então aqui eu coloquei um exemplo só, porque o que importa é essa ideia aqui, ó. A gente seguir essa sequência. A gente sabendo o que é uma amina secundária, primária e terciária, praticamente você já mata os exercícios. Então eu coloquei só um exemplo aqui, onde eu estou analisando a basicidade de duas aminas, ó. Nesse caso, eu coloquei esse tipo de fórmula, que às vezes confunde, mas vocês podem ver que o nitrogênio ainda tem 2 hidrogênios ligados. Então, isso aqui é uma amina primária. E aqui, ó, o nitrogênio, como ele tem um hidrogênio ligado ao nitrogênio, ele substituiu 2 grupos. Então, a secundária tem maior grau de basicidade do que as aminas primárias. E tá bom, galera, tá ótimo isso aí, ok? Ó, fechamos aqui propriedades físicas dos compostos orgânicos, ok? Tudo certo? Tamo junto, vamos lá, vamos estudar nessa quarentena. Abraço para todos.